Finalmente tivemos reveladas as habilidades dos 5 Goroseis, mas esse capítulo levantou a dúvida: será que eles são usuários de Akuma no Mi ou será que eles são os próprios demônios? Tem algo estranho acontecendo aqui que pode ter dado uma dica sobre isso. Então se você quiser entender melhor, já fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo o que está acontecendo no capítulo 1110 de One Piece. E bora lá, um rápido destaque para a história de capa que mostra pra gente que agora Yamato vai viajar pelo país de Wano, assim como Oden. Então o capítulo já começa com toda a frota da marinha que tá ao redor da ilha se assustando com o que tá acontecendo e reconhecendo que aquilo é o mesmo de quando São Saturno desembarcou. Nós também vemos o grupo da Bonnie e do Frank preocupados e que os pacifistas continuam atacando a frota da marinha, dessa vez junto aos piratas gigantes. O Dory e o Brog continuam avançando na direção do Luffy e a gente dá uma olhada na sala dos Gorosei, que tá com um círculo de invocação em chamas lá. Inclusive, realmente o Vegapunk teve a audácia de pegar e começar a fazer um anúncio durante a transmissão dele. Ele começou a falar do Vega Café dele aqui. Mas nós descobrimos que ainda faltam 7 minutos para ele iniciar a transmissão, enquanto os Gorosei saem de dentro do círculo de invocações lá na ilha de Egghead. Todos eles aparecem primeiro em um formato meio abstrato, como se fossem sombras, algo que lembra muito o que aconteceu na sala do trono de Musamar. A gente viu o Sanji correndo e falando que ele tem que entrar em contato com a Nami e os outros, e o Luffy se assustando que agora são 5 daqueles monstros. E galera, se vocês quiserem que eu traga um vídeo mais completo teorizando sobre as habilidades de cada um dos Gorosei com base na criatura que eles são, deixem aqui nos comentários porque eu trago pra vocês. Mas de forma resumida, o capítulo mostra pra gente o que cada um deles é, onde o São Diggers etc. é o Gyuki, o São Marcos Mars é o Itsumade, o São Topman Wakyuri é o Hoki, o Santo Etambaron Vinazujuro é o Bakotsu e o São Shepard Júpiter é o Sandwar. Então a gente tem essa cena incrível com todos os 5 anciões completamente transformados, e isso faz total sentido com o que o Sabo falou, uma cena do inferno. Pessoalmente eu gostei muito da transformação de todos eles porque achei que combinou muito com a proposta, porque como eu acabei de falar, já tinha sido dito pra gente que seria algo macabro, então esperar por algo bonito ou então padrão não faria muito sentido. Realmente são transformações monstruosas. E pessoalmente também a minha favorita foi a transformação do Vinazujuro, mas deixem aqui nos comentários qual delas vocês mais gostaram. Então a gente vê cada um deles avançando em direções diferentes e o Santo Vinazujuro avança pela floresta. Ele vê um pacifista atacando alguns navios da marinha, corre na direção dele enquanto se transforma, então assume um estado híbrido como se ele fosse um centauro e saca a sua espada, que tá com uma lâmina negra. A gente só não sabe se isso é por aqui ou porque é uma lâmina negra mesmo, e ele atravessa esse pacifista com corte. E aparentemente esse Gorosei tem um nível de poder bem considerável, afinal ele derrotou um pacifista com um golpe só. E ele continua correndo e derrotando mais e mais pacifistas, e a marinha comenta que eles estão sendo cortados, porém também estão sendo congelados. Ou seja, o Santo Vinazujuro tem o poder de um esqueleto, já que ele vira um cavalo esqueleto, ele usa uma espada, ele usa uma técnica de saque rápido de espada, e o corte dele deixa esse rastro de frio que congela os outros. Então ele tem um kit de habilidades extremamente parecido com o do Brook. Então nós vemos o São Marcos Mars levantando um voo, indo pro céu, enquanto o Sanji fala que eles estão no limite, que eles têm que dar um jeito de escapar logo dessa ilha. Enquanto isso, a marinha percebe que quem atacou os pacifistas congelou o mecanismo de comunicação e por isso eles não vão conseguir lutar, ou seja, eles não vão ter que ficar lutando à toa contra os pacifistas. Então logo a marinha percebe que quem fez isso tá junto deles. E a gente tem essa cena incrível do São Marcos Mars voando ao redor do domo de Lab Phase. Ele voa na direção do domo e é explodido, mas honestamente eu tô com a sensação que ele conseguiu sim atravessar. A gente vê o Santo Vinazujuro derrotando mais alguns pacifistas e vê que os outros ainda estão perto do Luffy atacando ele. O São Júpiter entra no chão e a gente vê o Sanji finalmente entrando em contato com o grupo da Nami e dos outros. Ele fala que eles têm que fugir logo, mas eles comentam que o Zoro e o Jinbei ainda não voltaram. A gente vê que o Brook e a Lilith já chegaram lá com o Sunny, eles conseguiram impedir o navio de continuar deslizando usando as Pop Greens do Sop. Então a gente muda de cena e volta pra batalha do Zoro contra o Rob Lute. Os dois parecem cansados porque estão arfando e um pouco machucados, e o Lute consegue mandar uma das espadas do Zoro voando pra cima. Então o Lute comenta que o Zoro provavelmente sentiu esse haki intrigante na ilha e tá perdendo o foco. Então a gente viu o Jinbei finalmente chegando onde o Zoro tá lutando contra o Lute, e o Sanji fala que eles têm que fazer alguma coisa logo, e o Jinbei comenta que os dois ainda estão lutando. Nisso o Sanji fala que o Zoro não se dá conta que tá pondo o bando inteiro em risco e fala que ele é um fardo, e na hora que ele fala isso, o Zoro sente e fica extremamente incomodado. Então em uma cena épica, o Rob Lute vai pra atacar o Zoro com uma sequência de pistolas de mão. O Zoro desvia, apenas desviando seu rosto, segura a espada que tinha caído e fala Santurio, Kokoba Madaragiri, e acerta um golpe em cheio bem no peito do Rob Lute. Ou seja, os dois estavam um pouco cansados, porque a gente viu eles arfando, e também machucados, porque a gente viu sangue, mas realmente o Zoro estava distraído com a situação. Não que o Rob
Belushi fosse como se fosse uma criança para ele, mas ele só precisava do incentivo certo e uma oportunidade para conseguir acertar um golpe com tudo do Belushi, que aparentemente foi derrotado pelo que a gente vê na próxima página, mas é importante ressaltar que o Lute é uma Zoan esperta, então ele tem uma capacidade boa de cura e também de resistência. Então a gente vê o São Júpiter saindo do chão e engolindo o Luffy, mas nisso Dory e o Brogy chegam e falam que um homem como o Luffy não combina com lugares escuros. Eles atacam juntos e cortam o pescoço do Gorosei, libertando o Luffy. E o capítulo encerra justamente com Dory e o Brogy se encontrando com o Luffy de novo. E galera, rolou muita coisa nesse capítulo. Só com a aparência dos Gorosei a gente consegue supor um pouco da habilidade de cada um deles, mas provavelmente todos vão ter algum tipo de habilidade especial. Eu acredito que todos eles vão ter uma regeneração absurda, que nem o São Saturno estava mostrando, porque a gente viu em vários momentos que o Saturno tomava dano, mas ele se regenerava de tudo e era como se não fosse nada. E considerando a explosão que o São Marcos recebeu e essa cena final onde eles cortam o pescoço do São Júpiter, é bem provável que eles todos vão ter uma regeneração absurda mesmo. No caso do São Júpiter aqui, onde cortaram o pescoço dele, é obrigatório que ele tenha, ou então ele vai morrer, porque cortaram o pescoço dele. Aquela cena do Marcos passando pela barreira até poderia ser justificada com uma resistência absurda, alguma coisa assim, mas eu acho mais provável ser a questão de uma regeneração. A gente também finalmente teve a conclusão dessa luta do Zoro contra o Belushi. Aparentemente, eu vou ter que ser honesto com vocês, essa foi uma luta que eu não gostei, eu achei uma das lutas mais fracas do Zoro. Não em sentido de poder bruto, obviamente, ele tá muito mais forte do que antes, mas no sentido de que a luta não foi interessante. Todas as cenas que a gente viu, eles estavam na mesma posição, simplesmente trocando golpes. E essa cena do Zoro finalizando o Orochi foi muito bacana, mas convenhamos, a luta demorou todos esses capítulos, a gente quase não viu ela. Todas as vezes que a gente viu, eles estavam numa posição extremamente parecida para acabar com o Sanji falando que o Zoro é um fardo, o Zoro ficando puto, dando um golpe e derrotando o Orochi. Eu definitivamente amo One Piece, mas eu definitivamente também acho que essa luta poderia ter sido mais bem trabalhada. E agora, provavelmente no próximo capítulo, a gente vai ter o Luffy e os gigantes enfrentando aqueles 3 Gorosei que estão lá para logo depois eles fugirem. Já que os Gorosei provavelmente não vão deixar eles simplesmente irem embora, porém eu não acho que eles vão conseguir segurar eles lá. Talvez o Luffy vá fazer alguma coisa que afaste eles, assim eles vão ter tempo de fugir. Mas se você quiser ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos de One Piece, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer análises de todos eles aqui pra você. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.